Boa tarde, Brasil! Boa tarde, mundo! Boa tarde, esposas! Tudo bem? Vamos lá para nossa última live do Desafio das Esposas. Quero lembrar você que o material está todo no nosso grupo, todos os PDFs, todas as tarefas, todos os áudios. Então, se você perdeu alguma live aqui, tá lá no nosso grupo as lives em áudio, certo? Então você tem lá todos os áudios que você pode reescutar, porque essas daqui já estão saindo fora. Hoje vai ser muito especial e eu oro para que Deus ministre aos nossos corações de uma forma extraordinária. Oi, Érica, tudo bem, minha linda? Oi, Carol. E eu espero que seja um tempo de a gente refletir, pensar e fechar essa semana, né? Vai ter tarefa sim, vai ter tarefinha pro final de semana, porque desafio sem a gente, né, colocar a pele, botar a mão na massa é só mais uma aula, só mais uma palestra, né? E quão obesos nós temos sido, obeso intelectual, obeso de aula, e a gente não põe a mão na massa. Então, às vezes você consegue ouvir uma aula e processar aquela informação e colocar a mão na massa, mas tantas outras vezes você não consegue. Então, eu te dou uma ajudinha aqui e você tem 3 tarefas. Alguém fez a lista de gratidão de ontem? Como é que foi escrever 40 gratidões ontem, né? Como é que foi sondar um coração contente e grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Vamos começar então, gente? Vamos lá, vamos começar nosso tempinho aqui. Hoje, na sua última live do desafio, a nossa 5ª live do desafio, é sobre a nossa escolha de amar. Então, eu gosto muito quando C.S. Lewis fala que casamento, a gente entra pela paixão, mas a gente permanece porque a gente disse lá uma vez, né, que a gente decide ficar junto, que a gente promete fidelidade, que a gente vai ficar junto até que a morte nos separe. Você aceita como sua legítima esposa e promete ser fiel? Sim. Mas a gente não pode assumir nenhum compromisso que não tiver ligado com as nossas ações. Então eu não posso dizer para o meu filho que eu me comprometo que ele vá bem na escola. Eu não posso dizer para ele que eu me comprometo que ele vai passar de ano. Eu posso me comprometer em ajudá-lo, mas passar de ano é uma ação dele. Então não tem como eu me comprometer com algo que não esteja na minha mão a capacidade de agir. Então eu não posso me comprometer, sei lá, né? Eu não posso me comprometer em te levar de avião porque você dirige um avião. Então não é que eu vou pagar uma passagem, não, eu me comprometer a te levar de avião, eu tenho que saber dirigir um avião. Ou seja, eu vou me comprometer com aquilo que está no meu alcance, que está na minha mão fazer, certo? Então quando você se comprometeu lá no seu casamento, você até podia estar apaixonada, você podia estar assim, né, nas nuvens como eu estava no meu casamento, você podia estar assim, mas quando a gente se comprometeu, é uma tolice a gente achar que a gente se comprometeu por um sentimento, porque o sentimento não está no seu controle. Então, o que eu quero começar dizendo? Que você escolheu um dia ser casada e você vai precisar escolher isso todos os dias. Porque o seu sentimento, ele vai passar, ele vai trair, ele vai te ludibriar, você vai ser influenciado pelos contos, pelos textos, pelos teatros, pelas novelas, pelas músicas, e o teu sentimento vai mudar. Mas o que vai permanecer? A tua decisão de amar, o teu compromisso. E o compromisso ele é baseado naquilo que eu sou capaz de fazer e não naquilo que eu sinto. Então, minha querida, se você está dizendo assim, eu não amo mais o meu marido, eu não sinto mais por ele aquilo, quem é guiado pelos próprios sentimentos demonstra uma maturidade gigante. Então eu quero te convidar a gente crescer no nosso relacionamento e entender que não é sobre sentir. É sobre a decisão de escolher todos os dias amar o seu marido. Sobre a decisão de escolher permanecer juntos. A gente não fica junto porque a gente gosta. A gente fica junto porque um dia a gente decidiu se comprometer. Ah, Dani, então quer dizer que se eu não amo mais o meu marido, eu tenho que carregar essa cruz o resto da minha vida? Não! Você vai escolher amá-lo. Você vai decidir amá-lo todos os dias. Você vai pedir para Deus te dar aquele sentimento, aquela paixão de novo? Pode pedir.
Agora, é uma infantilidade a gente achar que a gente vai viver o êxtase daquele namoro, daquele início de casamento para sempre. Por isso que muitas vezes a gente vê gente que sai de um relacionamento, entra outro, sai de relacionamento e entra outro. Por quê? Porque a pessoa não está buscando compromisso, a pessoa está buscando o êxtase da paixão. E o êxtase da paixão, ele vai passar como todo sentimento. E daí você vai começar, né? A pessoa vai olhar para o C, para o D, para o E, aí todos são mais emocionantes, Só que na hora que aquilo começa a se tornar um compromisso, de novo passa toda aquela hesitação da paixão. Então o meu convite para você é: está na hora de a gente parar de olhar o nosso casamento como um conto de fada. Ele é uma escolha madura, ele é uma decisão madura. Então eu vou até ler para vocês para não cometer uma gafe numa frase de C.S. Lewis que eu gosto demais. O C.S. Lewis tem naquele livro Cristianismo Puro e Simples, um capítulo sobre casamento. Para mim, uma das melhores abordagens que eu já li sobre casamento, né? Uma das melhores abordagens. Então, se você quer estudar mais, quer conhecer mais, te indico a ler Cristianismo Puro e Simples, um capítulo que fala sobre, acho que é o terceiro artigo que ele fala sobre moralidade sexual, casamento, castidade. É encantadora a forma com que C.S. Lewis fala, né? E ele é uma autoridade. Então eu quero dizer para você, ele fala assim: amar não é estar apaixonado, amar não é estar apaixonado, amar não é sentir. Amar é uma profunda unidade, mantida pela vontade, fortalecida pelo hábito e reforçado pela graça. Gente, que frase para definir casamento. Então, amar não é não é estar apaixonado, é uma profunda unidade. Porque muitas vezes a gente perde a unidade com o nosso marido quando a gente começa a construir tijolinhos, né, de separação. Aí vem os 3 inimigos da escolha de amar, que eu já vou falar para vocês. Mas é mantida pela vontade. Eu decidi, eu vou permanecer, eu vou tornar isso o melhor possível todos os dias. Mas existe uma vontade de permanecer. Porque se você lembra, acho que na segunda live eu falei, se o teu pensamento estiver voando, as tuas ações vão voar. Se você não estiver com os pensamentos concentrados no teu casamento, para que eles sejam bons, para que eles sejam agradáveis, para que eles sejam de boa fama, para que eles sejam nobres, se o que estiver poluindo, o que estiver preenchendo a tua mente não são pensamentos nobres, de boa fama, agradáveis, né? Se não é isso, tem alguma coisa errada, porque lá em Filipenses 2,8, Jesus diz que é isso que tem que preencher a nossa mente. Então, se os teus pensamentos estão te descolando do teu compromisso, existe um problema. Então, mantida pela sua vontade, fortalecida pelo hábito. Eu gosto muito de entender que a gente precisa ter rotinas no casamento também. Então, qual é o hábito? Que horas vocês estão juntos? Como é que vocês fazem a rotina de vocês como casal, né? No nosso caso, que a gente mora longe, ou seja, nós 4, as crianças todos os dias dormem cedo. Então, às vezes a gente janta junto, a gente conversa junto, a gente bebe um vinho junto e a gente assiste um filme junto. Todas as nossas noites a gente está sem as crianças. Um dia a gente decide trabalhar e enfim, mas a gente tem essa rotina, esse tempo à noite. E eu vou te dizer uma coisa bem prática. Na maioria das vezes a gente combina se a gente vai ter aquele tempo juntos. Hoje vamos jantar junto, quero fazer uma janta diferente. Por quê? Pra gente não gerar expectativa, entende? Que toda noite o meu marido vai chegar em casa e vai estar esperando pra jantar comigo. Então a gente tem um sistema muito transparente. Hoje a gente vai jantar junto, não. Hoje eu preciso estudar, hoje eu preciso ler, hoje eu preciso redigir alguma coisa, hoje eu preciso trabalhar, que isso acontece. Então, assim, a gente precisa ter um hábito no casamento e a gente é reforçado pela graça, porque por nós mesmos, gente, o casamento já tinha acabado. Por nós mesmos o casamento não vai pra frente, porque não é sobre nós, é sobre a graça do Pai, que é derramada sobre nós sempre, porque nós, miserável que somos, para nós mesmos, quanto mais para dividir a vida com alguém. Então, o casamento, ele é uma sucessão de escolhas. Para você se manter casados, vai ter que... É uma sucessão de escolhas. São coisas que acontecem todos os dias. Então, hoje até foi bem divertido. Eu estava conversando com uma amiga minha, nós estávamos falando sobre algumas coisas. E eu falei, não, isso jamais seria uma escolha para mim. Daí ela falou, para mim também não. Por quê? Porque são coisas que são inegociáveis no meu casamento. Tem pontos que são inegociáveis no meu casamento, né? Nós estávamos falando de morar longe do marido, né? O marido trabalha tão longe que não possa vir para casa todos os dias. Para mim, essa seria... A gente ficou 2 meses longe e foi
dos tempos mais difíceis do nosso casamento, porque isso para a dinâmica da nossa família não faz sentido. Então essa não seria uma escolha nossa, mas para isso você tem que saber quais são as suas escolhas, quais são os seus alicerces, quais são as escolhas que você decide fazer todos os dias e o que cada escolha implica no seu compromisso. O casamento é ser guiado. O casamento que é guiado pelos sentimentos, ele é uma baita de uma imaturidade. Porque, sabe, a gente tem que entender que o marido é nosso maior vínculo nessa terra. Porque quando a gente casa, né, Jesus diz lá que a gente une só o marido e a esposa e sejam um. Então, esse vínculo aqui de unidade, eu sou um com meu marido, eu me torno uma só carne com meu marido, eu sou um com meu marido, eu não tenho nem com pai e nem com filho. Deus só disse que a gente vai ser um com o marido. Ele não disse que eu vou ser um com o filho e ele não disse que eu vou ser um com meu pai e com a minha mãe. Então, é muito claro que o vínculo mais forte que a gente tem, além de Cristo, né? Ou seja, nessa terra, é marido e mulher. É você com o seu marido. E esse vínculo, ele inclui emoções e inclui físico. Então, eu vou dar um exemplo que às vezes pode acontecer. Não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer. Você trata o seu marido mais ou menos, mas é super gentil com o amigo da igreja, com o vizinho, é gentil com o professor do seu filho, e com o seu marido você é super dura e grossa. Ou às vezes você não é nem grossa, mas o trato com os de casa é diferente, porque você sente mais à vontade, porque você já está cansada, você tem um monte de expectativa. Mas se o seu marido não for o seu melhor, não receber o seu melhor, ele não tiver a sua unidade, existe um problema nesse casamento. Então eu quero que você avalie como é que é a comunicação com o seu marido, como é que é o seu importar com o seu marido. Eu estava aqui, antes de entrar, eu vi uma caixinha do Ítalo Marcílio, achei muito interessante, que ele falou que a gente precisa ser para o nosso parceiro o sábado, o descanso, e nunca a segunda-feira. Eu achei aquilo fenomenal, porque a gente tem que ser para o nosso marido o descanso, né, o sabático, o conforto. Ele tem que chegar em casa e falar: cheguei, mas eu deixei em casa, receber uma lista. Não tô dizendo que é fácil, tá, gente? Eu até respondi uma caixinha agora. Tudo que eu falo pra vocês, sou altamente ministrada, né? Mas a gente não tem, ele não tem que chegar e nós temos uma lista de coisas que ele tinha que ter feito, que ele fez, que ficar cacarejando. Ele não vai ter vontade. Ele não chegou, a gente precisa ser o sábado do nosso marido. Eu achei muito legal essa expressão, porque é a segunda-feira que demanda um monte de atividades. É a segunda-feira que a gente faz lista de tarefas. Mas o sábado é o sabático, é o descanso, né? No 7º dia Jesus descansou. Então esse simbolismo do sábado, você tem sido sábado pro seu marido? Você tem sido sábado pro seu marido? Ai, Dani, mas ele também tem que ser meu sábado. Sim, ele também tem que ser seu sábado. E talvez você, depois que você aprender a ser o sábado dele, você pode ensiná-lo a ser teu sábado, né? Você pode ensiná-lo a ser teu sábado. Mas antes de a gente querer ter um sábado, a gente precisa ser o sábado do nosso marido. Eu achei essa expressão, esse simbolismo muito interessante. A gente precisa entender que a nossa intimidade física com ele é na unidade, é grande, é assim, ó. A gente passa a ser uma só carne. E a sua intimidade física, gente, é um privilégio dado por Deus para maridos e esposas. Então ele tem necessidade diferente, ele tem posturas diferentes, ok. Mas é um privilégio do casal. E a gente já falei isso numa das lives, a relação homem e mulher é a maior expressão da glória de Deus nessa terra. Então, se você tá privando, você não tá desfrutando, né? Você não tá vivendo, né, na plenitude da glória de Deus nessa terra. Por quê? Porque é a maior expressão. Então essa intimidade na unidade é uma forma de amar em atos, é uma forma de servir o seu marido, é uma forma de proteger. Eu gosto de pensar que a relação homem e mulher tem uma relação de proteção com o nosso marido, né? De blindagem com o nosso marido. Ele vai ser plenamente satisfeito em todas as áreas da vida dele. Ah, Dani, mas eu vou servir para satisfazer meu marido? Querida, não pensa assim. Porque eu tenho certeza que quando você servir o seu marido, você vai ser a maior recompensada. Você vai ser a que vai desfrutar, porque isso é o propósito de Deus. Porque isso é o propósito de Deus. E quando a gente está no centro do propósito de Deus, as coisas criam uma dimensão muito diferente da que a gente pode imaginar. Hoje estava revendo as minhas anotações de C.S. Lewis e gostei quando ele fala assim, que se eu precisasse tanto me autoamar, eu não teria essa preocupação. É que eu me amo tanto que eu sou preocupada, que eu tenho que me cuidar do meu amor próprio.
Porque normalmente uma pessoa que tem dificuldade de amor próprio, ela nem sequer sente nessa necessidade. Agora, a gente que sente essa necessidade de se amar é porque a gente se ama tanto que a gente quer mais pra gente do que pro outro. Então a gente não tem esse problema de auto-amor, de amor próprio. E agora eu quero te dizer 3 inimigos que podem te dificultar na relação de escolha. Elas podem nublar as suas escolhas. Amargura, medo e egoísmo. Amargura, medo e egoísmo. Ou seja, eu tenho uma mágoa do passado, eu tenho um medo do futuro, né? Então, e o egoísmo é o presente. Então, eu tenho uma mágoa do passado, é uma amargura, aquilo que eu carrego, né? Então, me deixa travada naquele passado. Eu tenho medo do futuro, para onde a gente vai que eu me entregue. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque vai que ele me abandone. Então a gente vive um constante medo. E daí o medo na tomada de decisão muda tudo. Qual é a sua escolha? Não, a escolha é me proteger, não é amá-lo. Né? E por terceiro, o egoísmo. Eu me escolho o tempo inteiro e não escolho o outro. E para terminar, eu queria te dizer que 3 conselhos, se pudesse dar, né? Mas 3 coisas baseado nesse livro do Cristianismo Puro e Simples. Tem o Casamento do Timothy Keller também. E eu peguei Mulheres Sábias também. Tem vários livros que eu gosto. E eu peguei 3 pontos que eu queria dividir com você. Não gaste a sua energia procurando receber amor, mas gaste a sua energia dando amor o tempo inteiro. Então não fica concentrada se ele vai retribuir, se você está sendo amada, se você está sendo cuidada, não foca em você. Vai ser mais fácil a vida se você focar em servi-lo, em cuidá-lo, em protegê-lo, em transbordá-lo, em derramar sobre ele o seu amor. Escolha amá-lo todos os dias. Então fica mais leve, fica mais fácil se a gente não gastar energia querendo cuidar da gente. Excessivamente, tá, gente? O cuidado é ótimo, é óbvio, né? Nós estamos aqui falando, extrapolando. Mude seus pensamentos. Gente, é libertador quando a gente muda a forma como que a gente pensa. E eu quero te desafiar muito. Às vezes, o poder da mente. Não é questão do poder da mente, essas coisas todas. Mas se nossa mente não fosse tão cheia de coisas, de lixo, não teriam vários versículos na Bíblia falando sobre a nossa mente. Renove a sua mente, tudo o que preenche a sua mente. Por quê? Porque a nossa mente vai se tornando ali uma oficina que vai transformar em sentimentos, que vai transformar em ações. E as tuas ações começam no pensamento. Então você já pensou que um divórcio muitas vezes pode começar no teu pensamento? Pode começar porque eu não mereço isso, ele faz sempre assim mesmo, eu tô cansada, eu vou viver a minha vida, eu vou pegar meus filhos e vou viver minha vida, porque a vida com ele é tão difícil. Então, quando esses pensamentos começam a preencher, você começa a cogitar outras coisas. Então, eu quero que você discipline a sua mente, leve a sua mente a ser conduzida por Deus, para que realmente a gente consiga viver um casamento segundo o coração de Deus. E o terceiro amor precisa ser em atos e palavras. Não existe amor se não tiver ação, né? A fé sem ação, ela é morta. O amor sem ação, ele é morto. Ele não existe. Então, o amor precisa ser em atos e palavras. Não precisa ficar o tempo inteiro, né? Eu amo. Não, já sabe que eu amo. Então, tem aquele que diz, ela já sabe que eu amo e não fala. Também é ruim. E tem aquele que só fala que ama, mas na verdade não faz nada. Então eu quero te desafiar, você ter um amor em ação. Você entrar e amar seu marido verdadeiramente. E essa escolha que você acorda todo dia e decide amar. Você acorda todo dia, olha pro lado e fala, hoje eu decido te amar. Às vezes vai ser automático, às vezes vai dizer, eu decido te amar. E hoje eu decido te amar. Entende? Então você vai ter que fazer. É uma decisão que você assumiu lá quando você casou, diante de Deus, diante das pessoas, diante do juiz, diante da Constituição do país. E agora você simplesmente, como uma pessoa madura que deveria ser, você vai caminhar na fidelidade do seu compromisso e da sua palavra. Certo, meninas? Fez algum sentido? Eu vou dar 3 tarefinhas para vocês. Primeira tarefinha. Surpreenda o seu marido, agora sexta-feira, né? Surpreenda o seu marido esse final de semana. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que você sabe como surpreender ele. Faça uma surpresa de amor, né? Sei lá, eu tenho certeza que você sabe como surpreendê-lo. Segunda coisa, eu quero que você faça uma lista, se você tiver, de coisas que você gostaria que seu marido fosse diferente. Então faça uma lista do que você gostaria que ele fosse diferente.
Ah, eu gostaria que ele me ajudasse mais em casa. Eu gostaria que ele trabalhasse menos, enfim, né? Você vai. E aí, faz essa lista. Depois que você fez essa lista, você vai escrever do lado o que você pode fazer para ajudá-lo. Né? Então, eu vou pegar, eu gostaria que meu marido me ajudasse mais em casa. O que eu posso fazer? Ah, posso pedir poucas tarefas por dia. Posso pedir para ele levar o lixo. Posso, né? Uma vez eu estava acompanhando um grupo também desses e uma menina colocou que ela manda no WhatsApp do marido dela exatamente o que ela gostaria que ele fizesse naquele dia. Então, antes de dormir, ele faz o check se ele fez tudo. Gente, é natural. Se eles se deram bem assim, pode ser. Então, o que você vai fazer para o teu marido te ajudar mais? O que você vai fazer para o teu marido trabalhar menos? O que você vai fazer para o teu marido jogar menos futebol? Enfim, né? O que você vai para aquilo que você quer que ele mude? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Né? Talvez você vai começar a perceber que o problema não é ele, o problema sou eu. Né? O problema não é o meu marido, o problema sou eu. E quando eu mudar, ele vai mudar. Ou talvez eu vou mudar e ele não vai mudar, mas eu tenho a convicção que eu tenho trabalhado para aquele lado. E a terceira, mas não menos importante, eu quero que você liste e seja vigia dos seus pensamentos. Que pensamentos que têm preenchido a sua mente. E quais são os... Tipo, eu não quero mais, eu não mereço isso. Né? Então, tu vai fazer do lado uma frase que vai preencher aquela. Essa não é uma frase, vai lá, risca essa frase e você vai colocar uma nova frase no lugar. Então, toda vez que vier essa frase, eu não mereço isso, tu vai colocar a frase que bateu no teu coração, né? Eu peço que Deus ministre os corações individualmente. Nesse caso, eu não vou dar nem exemplo aqui. Mas você vai pegar, peça para Deus te dar uma nova frase, né? Enfim, um pensamento destrutivo sobre o seu casamento que vem na tua mente, você vai colocar um novo chip, né? Uma nova frase. Toda vez que vier a frase destrutiva, tu vai colocar uma frase positiva na tua mente, uma frase de bênção, né? De uma profecia boa na sua vida. Por quê? Para que você consiga treinar a sua mente. Eu gosto de pensar que a nossa mente é como se fossem os nossos músculos, né? Se a gente vai na academia, a gente treina, o nosso corpo corresponde melhor. E a nossa mente assim também. Se você se você treina a sua mente, ela vai corresponder melhor, ela vai te dar uma vida melhor, porque ela vai te ajudar em vez de te dificultar a vida. Certo, minhas amores? Eu espero que esse desafio tenha sido proveitoso para você. Eu desejo de todo o coração que ele tenha impactado a sua vida de alguma forma. Hoje estava orando antes de dar aula para vocês aqui que eu desejo que Deus impacte uma família, né? Falei, Deus, se uma família for impactada, todo esforço, toda a correria vale a pena. E eu quero dizer para você que eu peço a Deus que ele abençoe todo mundo que tem ouvido essas aulas, né? Teve aulas com mais de 300 visualizações e que essa mensagem chegue no coração de acordo com a vontade dele, né? E que a gente não pare no meu próprio orgulho, no nosso próprio egoísmo, né? Mas que a gente faça tudo para a honra e glória do Pai. Certo, minhas lindas? Que Deus te abençoe, que você tenha um casamento espetacular e que você inicie 2020 de uma forma diferente. Um casamento diferente, um casamento impulsionado pela sua ação de fazer diferente, certo? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau!